Então hoje aqui vamos dar uma aula de função e falar um pouco também de contradomínio, domínio, imagem da função e também da regra de associação. Então primeiro aqui a gente vai definir o que é função. Então sejam dois conjuntos, né, A e B, sendo eles não vazios, uma função f de A em B, sempre que ele está falando aqui, ó, a função f de A em B, a gente vai representar assim, ó. Desse jeito está aqui, f, dois pontinhos de A, flechinha até B. É uma relação na qual cada elemento de A associa-se a um único elemento de B. Então, para ser função, ele está falando que todos os elementos do conjunto de partida aqui, que é o nosso conjunto A, tem que ter um correspondente aqui no conjunto B, certo? E para a gente ter uma função, a gente precisa necessariamente de três coisas, que é o domínio, o contradomínio e a regra de associação dessa função. Então aqui, nessa função aqui eu tenho dois exemplos aqui para vocês. Aqui o conjunto A e o conjunto B, e aqui os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. O conjunto de partida a gente chama de domínio. Então o domínio dessa função aqui é o conjunto A. E o conjunto A, ele é composto pelo elemento 1, elemento 2 e o elemento 3. O contradomínio, ele sempre vai ser o conjunto de chegada, onde os elementos aqui, eles chegam aqui. Então, o meu contradomínio é o conjunto B, que tem os elementos 10, 20, 30 e 40. E a regra de associação, sempre em qualquer função a gente vai ter uma regra de associação, que é o que faz essa ligação aqui. Se a gente perceber aqui nesse primeiro exemplo aqui, de 1 ele virou 10, de 2 ele virou 20, de 3 ele virou 30. Então a gente pode dizer que a regra de associação f de x é igual a 10x. Para qualquer x que eu tiver aqui dentro, eu vou ter 10 vezes o valor de x aqui no conjunto de chegada, no meu contradomínio. Então essa é a regra de associação desse exemplo aqui. E para ela ser função, todos os elementos do domínio tem que ter um correspondente no contradomínio. Aqui o 1 ele tem um correspondente que é o 10, o 2 ele tem um correspondente no contradomínio que é o 20 e o 3 tem um correspondente aqui que é o 30. Nenhum elemento aqui do conjunto de partida ele pode ficar faltando aqui. Aqui no contradomínio, se sobrar algum número aqui, não dá nada. E aqui a gente tem um exemplo de quando não é função, que no caso aqui o elemento 5, ele está se interligando com o 10 e com o 0, com dois elementos. E isso não pode, ele só pode se associar com o único elemento do conjunto do contradomínio. Então, isso aqui não é função. Não é função. E isso aqui é função. Beleza? Agora, vamos aqui para um exemplo. Aqui ele deu o conjunto A com os elementos 0, 2 e 4 e o conjunto B com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Ele está pedindo aqui a função com a nossa partida em A e a nossa chegada aqui em B. Então a gente já sabe que o A é o nosso domínio e o B é o nosso contradomínio. Contradomínio. Já de cara, só da gente ver aqui, isso aqui a gente já consegue. Que transforma x pertencente a A, então qualquer elemento de x pertencente a A, em 2x pertencente a B. Então, ele está falando aqui que a regra de associação dessa função é f de x igual a 2x. Qualquer x aqui que eu tiver no elemento, nosso conjunto de partida, ele vai virar o dobro quando chegar no contradomínio. Então aqui vamos desenhar aqui só para ficar mais fácil. 0, 2 e 4. E o conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8. Então aqui, de 0. Então f de 0 é igual a 2 vezes 0, que é igual a 0. Então o 0 é correspondente do 0. O f de 2, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4.
e o f de 4, que é igual a 2 vezes o 4, que vai ser o 8. Então, aí a gente tem o nosso domínio, contradomínio e a nossa imagem. A nossa imagem, que aqui no caso ele está pedindo para a gente achar a nossa imagem também. A imagem vai ser todos os elementos aqui do contradomínio que se interligaram com algum elemento aqui do domínio. Então, a nossa imagem de f vai ser igual a o 0, o 4 e o 8. 0, o 4 e o 8. Eles todos estão se interligando com algum elemento aqui do domínio. Mais um exercíciozinho. Aqui ele dá o conjunto A e o conjunto B. Dá aqui que o conjunto de partida é o A e o conjunto de chegada é o B. Definida por f de x mais 1. Então aqui A, 1, 2 e 3. E B, 2, 3, 4 e 5. Então, f de 1, que é igual a... Então, ele está falando aqui que a nossa regra de associação é x mais 1. Então, 1 mais 1, que é igual a 2. F de 2, que é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. E o f de 3, que é igual a 3 mais 1. Que é igual a 4. Só substituir o valorzinho de x aqui em cada um dos pontos aqui de A. Então, o elemento 1 ele se conecta com o 2 aqui em B, o 2 com o 3 e o 3 com o 4. Então, o domínio da função é igual ao conjunto A, o contradomínio é o conjunto B, e a imagem de f é igual a os elementos 2, 3 e 4. No exercício 3, ele dá aqui a função do conjunto dos números naturais com chegada no conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, que vai de 0 até infinito. E a regra de associação dessa função é f de x, que é igual a x mais 1. Então, se a gente for colocar aqui, nosso domínio e o nosso contradomínio. Então, se a gente pegar aqui e começar conjuntos naturais, começa no 0, então f de 0. 0 mais 1, substituindo aqui em x, 0 mais 1, que é igual a 1. F de 1, que é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. O f de 2, que é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. O f de 3, que é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. E assim sucessivamente. A gente pode notar que aqui tem um padrão. Então, a imagem desse exercício, a imagem de f, vai ser igual ao conjunto dos números naturais menos o 0, certo? Porque aqui já começou aqui em 1 e ele vai seguir infinitamente até infinito. E é isso.